Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Euquias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurar os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Se você quer salvar sua relação, vai acompanhando a gente aqui, não perca nenhum conteúdo. Pessoal, a nossa live de hoje, ela tem como tema, conforme a gente já fixou lá no feed, o assunto é perguntas e respostas. Então a gente faz uma coleta de perguntas, de questionamentos, de comentários do pessoal, e aí a gente traz aqui para vocês nessa live de hoje, porque pode ser sua dúvida também, pode ser sua queixa, pode ser sua dor, e aí a gente traz um comentário para poder sanar qualquer tipo de dúvida, para poder dar uma direção, uma orientação mais organizada. Então, sejam bem-vindos, para todo mundo que tá chegando aí, seja bem-vinda, seja bem-vindo, né? O tema da nossa live de hoje, então, é perguntas e respostas. Qual foi a primeira, amor? A primeira, está difícil perdoar. A gente escuta tanta coisa, agora eu só fico quieta. Peço sabedoria para não discutir. Quer começar, mozinho? Quem é aí que já passou por isso? Fala, ai meu Deus, não vou falar mais nada. Até eu, gente. Às vezes dá vontade de falar assim, não vou falar mais nada agora não, deixa para depois. Então vamos por partes, né? Quando a pessoa fala que está difícil perdoar, gente, principalmente pra gente que é cristão, principalmente pra gente que é evangélico, compreender que o perdão sempre vai ser uma coisa mais complicada pra gente, eu acho que é o primeiro passo, né? Você entender em qual mundo você vive, qual é a dinâmica dessa nossa realidade. Por quê? Porque o perdão, ele sempre pressupõe algumas coisas. Primeiro, ele pressupõe, a gente já pressupõe que somos justos, né? Então a gente pressupõe que o nosso esposo ou a nossa esposa, quando faz uma coisa que nos ofende, a gente pensa que aquela atitude foi sempre uma atitude injusta. Então, como eu sou justo, o meu esposo ou a minha esposa comete uma atitude injusta comigo, eu me sinto extremamente ofendido com aquilo. E quando eu me sinto ofendido desse jeito, eu sempre intensifico essa ofensa. Por quê? Porque eu penso bem assim, eu não faço isso. Eu vou ter que perdoar sem necessitar ser perdoado. Então, quando você coloca nessa estrutura, né, fica muito difícil você querer perdoar. Por quê? Porque você começa a colocar na cabeça que o perdão tem a ver com merecimento. Então, você fica na cabeça, ele merece ser perdoado? E aí, quando você coloca isso numa determinada balança, para você medir se ele merece ou não, você fala bem assim, não, ele não merece. Por quê? Porque eu não fiz nada disso com ele. Só que, é igual a gente sempre fala aqui, salvo engano, gravamos até numa live recente falando sobre isso, que a nossa referência tem que ser outra, né? A nossa referência é, eu mereço perdão? Não, não mereço perdão. E mesmo assim, Deus me perdoa. E muito provavelmente, a nossa distância, a minha distância para Deus é uma distância muito maior do que a minha distância para você. Então, se mesmo nessa distância toda, ou seja, nessa ofensa toda que eu gero em relação a Deus, ele é capaz de me perdoar, então, dessa mesma forma, eu tenho que usar isso como referência para conseguir estender o perdão à minha esposa ou ao meu esposo, né? Aí a pessoa continua, né? A gente escuta tanta coisa, agora eu só fico quieta. Peço sabedoria para não discutir. E aqui tem, eu não sei se foi essa semana ou semana passada que a gente falou sobre esse assunto. Aqui tem uma pressuposição errada, que é a seguinte: ter sabedoria impede a discussão e o silêncio por si só vai resolver o problema. Isso é falso, né? Você simplesmente ficar calado dentro do seu lar não vai resolver o problema. Porque se fosse assim era muito fácil, né? A gente tem um determinado problema aqui para resolver, uma determinada discussão, um determinado mal-estar. Eu fico calado de um lado, você fica calada do outro e aí, milagrosamente, passamos a ser mais amorosos um com o outro. E isso é falso, né? A parte da sabedoria, parte do teste da sabedoria, parte da aplicação dessa sabedoria que nós tanto pedimos a Deus é justamente aprendermos a andarmos no meio da discussão. Que é o quê? A parte apresentar uma determinada posição, uma determinada opinião, eu vou apresentar uma outra, essas opiniões, por vezes, são opiniões contrárias, elas vão colidir, mas mesmo assim vamos continuar entendendo que caminhamos em direção a Cristo, né? Então, sabedoria não é simplesmente evitar discussões, é ter a capacidade de adquirir determinadas habilidades, evitar brigas, mas muitas vezes está no meio de determinadas discussões. Assim, uma coisa que a gente sempre tenta deixar claro aqui é que
Nós aqui em casa temos um ótimo relacionamento, graças a Deus. Mas esse relacionamento não quer dizer que seja um relacionamento com opiniões sempre iguais, né? Ai, o Ilquias e a Paty concordam com tudo. Muito longe disso. A diferença é que em um determinado momento a gente aprendeu a como lidar com isso. Ah, Ilquias, esse aprendizado de vocês, vocês chegaram nesse lugar? Não, é um processo. A gente continua o tempo todo fazendo ajustes, se aprimorando, mas é evidente que vai ficando mais fácil, né? E aqui vale a pena a gente lembrar também, porque olha só a frase, vou repetir aqui a frase. Hoje é perguntas e respostas, para quem está chegando, boa noite, seja bem-vindo. Se você tem algum questionamento, algum comentário, ao final da live a gente volta e sai respondendo, tá, pessoal? Então não saiam da live não, porque a gente responde vocês sim, é só pra gente não cortar o conteúdo. A moça que comentou, ela falou assim, ó, está difícil perdoar, a gente escuta tanta coisa, agora eu só fico quieta, eu peço sabedoria para não discutir. É importante a gente lembrar que tem uma diferença muito grande entre você aceitar os desafios que você enfrenta dentro do seu casamento com paciência e você buscar uma verdadeira transformação, uma transformação de forma ativa, não passiva, porque quando ela fala aqui que ela só fica quieta e ela pede sabedoria para não discutir, o ficar quieta é justamente você estar sendo passiva diante da situação. E não é interessante essa passividade. Por quê? Porque para a gente conseguir essa mudança necessária para o nosso relacionamento, a gente tem que provocar isso, a gente tem que produzir isso com atos e não a gente ser omisso que vai trazer esse resultado, né? A gente tem que lembrar que a palavra de Deus, ela tem 2 versículos interessantes aqui. Primeiro, 1 Coríntios 13, 4 a 7. Quem sabe o que fala? É justamente o versículo que fala ali sobre o amor, né, Bem? E nesse versículo, Deus demonstra muito bem esse desejo, esse apreço que ele tem pelo amor, né? Ele traz ali justamente o detalhamento do que é esse amor, né? E o que isso interessa pra gente? Isso interessa porque como a gente, quando se casa, é uma só carne, o que você sente reflete no seu esposo. O que ele sente deve refletir em você. E ficar calado, ficar passivo diante dessa situação prejudica, porque aí você não vai estar dando possibilidades para esse amor que existe entre vocês crescer e frutificar. Gálatas 6:9 diz assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Deus ouve as suas orações, mas enquanto Ele ouve as suas orações, Ele também trabalha em você. Então, quando você ora a Deus pedindo sabedoria para não discutir, Deus está te dando possibilidades de você desenvolver essa sabedoria no seu relacionamento. E ao ficar quieta, você não desenvolve, porque você não age em prol daquilo que você pediu em oração a Deus. Não é isso, meu bem? A gente, só um complemento, a gente também tem que lembrar que enquanto a gente ora, a gente também é agente de mudanças dentro do nosso casamento. Eu só ia complementar o que você estava falando, quando a gente pensa na ideia de sabedoria, né? A sabedoria não é simplesmente uma roupa que você pega e coloca dentro do guarda-roupa. Eu pedi a Deus sabedoria, e aí ele me deu essa sabedoria, eu coloquei dentro do guarda-roupa. Não é isso, né? A sabedoria é exatamente aquela possibilidade, aquele processo que Deus vai te dando, oportunidade de você simplesmente aplicar determinadas coisas, de você ser mais maduro, de você ser mais sábio frente a determinadas situações. A gente já falou isso aqui. Conhecimento é aquilo que você pega e guarda dentro do guarda-roupa mesmo. Agora, sabedoria não. É a sua capacidade de pegar essa informação, esse conhecimento e aplicar de uma forma diferente das outras pessoas, de uma forma mais eficiente, mais eficaz, né? E aí você pode estar se perguntando, Paty, e o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, você não pode presumir o que seu esposo pensa. Se você pensa, se você presume, se você acha o que ele pensa, sem você questionar, sem você realmente procurar saber, você não vai a lugar nenhum. Você só vai alimentar uma percepção sua que por vezes ela é errada, ela é equivocada e ela vai te distanciar mais ainda do seu esposo, né? Segunda coisa que você não deve fazer, você precisa reconhecer suas emoções. Você não pode não reconhecer as suas emoções. Então você precisa dar nomes para
para elas. Estou com raiva, estou chateada, me senti angustiada, não me senti valorizada, não me senti priorizada. Como é que daqui para frente a gente vai fazer para resolver? Então, a situação, o seu sentimento, a sua emoção daquele momento, ela tem a ver com aquela situação pontual que te incomodou? Ou ela é algo que você vem carregando há anos e aí de repente você abre a porteira e deságua tudo que tem ali de anos acumulado em você, no seu esposo? Então isso você não pode fazer, né? O que você tem que fazer é reconhecer qual é esse sentimento, qual é essa sensação e se ela é relativa àquele fato específico que você está se queixando atualmente. Terceiro ponto aqui, que é algo que você não pode fazer. Você não pode fingir que não se importa. Pelo contrário, você tem que se importar e você tem que demonstrar isso para o seu esposo. Porque fingir que não se importa, isso não é emocionalmente inteligente. Não resolve, né? Não resolve, a gente varre a sujeira para debaixo do tapete e depois tropeça nessa mesma sujeira. Porque aquilo ali vai acumulando, vai voltando, vai sendo cíclico na relação. Eu achei que você ia falar, depois você vai lá e trupica. Trupica e cai. Trupica. Outra coisa que você precisa fazer é se tornar amiga do seu esposo, se tornar amigo do seu esposo, amiga do seu esposo ou amigo da sua esposa, Isso. né? São para ambos. Se distanciar, não conversar, pedir sabedoria e não agir, não te aproxima do seu esposo. Você vai deixando uma lacuna, aquela lacuna ela vai ser preenchida. Seja por um amigo que você não gosta, seja por alguém do serviço que você não conhece, seja por alguma influência que pode repercutir de forma negativa na sua relação. Se alguém tem que ser boa influência dentro dos nossos lares, somos nós. A gente não pode terceirizar essa atividade. A gente não pode delegar essa atividade para uma outra pessoa, para um outro familiar. Porque quando a gente puxa essa responsabilidade para a gente também tem a responsabilidade de melhorar, de se aprofundar, de promover o bem-estar do nosso lar. Quando a gente faz isso, a gente sabe que a gente está usando a nossa melhor capacidade para fazer esse tipo de ação. E aí a gente também fecha essas lacunas para que sejam evitadas interferências externas negativas na relação da gente. E aí, só para complementar isso que você falou, não é porque o meu esposo ou a minha esposa não está agindo do jeito que a Bíblia diz, que eu tenho permissão para também não agir desse jeito, né? Eu sempre gosto de destacar isso. Frisar, né, amor? Porque às vezes a gente fica achando que é assim. Ele não me ama. Opa, então eu estou livre para não amá-lo. Só que você não encontra isso na Bíblia, né? Você não encontra falando assim, ame o próximo quando ele te amar. Não é isso, entendeu? Você não encontra essa possibilidade. Ou seja, não deixa de ser pecado simplesmente porque o outro peca contra você, né? Então eu sempre gosto de destacar isso. Pode continuar. E o que é que você também deve fazer? Você não pode confundir duas coisinhas. Sentimento ruim e uma vida inteira ruim. Sentimento ruim é momentâneo. Você tá numa crise, você tá com uma dificuldade, você não sente uma resposta do seu esposo. Parece que só você tá no casamento, o esposo tá lá dormindo com a boca aberta, um mosquito sentando no binguelo da goela dele, e você se sente o quê? Nossa, tô carregando o casamento sozinha, a casa sozinha, muitas vezes a finança sozinha, o esposo ficou desempregado. Tudo isso vai se acumulando, você se sente desamparada e não se sente correspondida emocionalmente. E aí, o que é que você faz? Você confunde esse momento ruim, esse sentimento ruim que você tá tendo com toda uma vida ruim. E isso é prejudicial, porque o sentimento ele é momentâneo. Diz respeito àquilo ali que você está vivendo agora, né? Ou que está vivendo há algum tempo e não conseguiu solucionar. Mas uma vida ruim, ela não é verdade para um casal que se casou. Por que ela não é verdade? Porque primeiro você se casou. Então, em algum momento você foi feliz com essa pessoa. Eu dou joia, aparece o joinha. Você em algum momento foi feliz com essa pessoa a ponto de aceitar se casar. Sim. Ah, mas eu me casei por fuga. Ah, eu me casei porque eu não tinha responsabilidade. Mas em algum momento você viveu uma certa felicidade com seu esposo. Então, quando você atribui esse sentimento ruim, momentâneo que você está sentindo a toda uma vida ruim, você trabalha contra você e contra o seu casamento. Então, essa chave ela precisa ser virada. Por isso que eu falei lá anteriormente
que você precisa dar nome ao seu sentimento para poder resolver aquela situação e saber se aquele sentimento ele se acumula ao longo de várias outras situações e dos anos, ou se ele se refere àquele ponto específico que você está tentando resolver. Perfeito. Né? Vamos para a segunda pergunta? Segunda perguntinha aqui, segundo comentário, né, foi um na verdade. comentário. A pessoa colocou assim, ó, estou cansado, pra mim já deu. Quer começar ou quer que eu Pode vá? desenvolver. Quando você escuta isso aqui, a gente sempre tem que tentar lembrar o seguinte, o cansaço e a vontade de desistir são coisas normais. E o Kias, mas que absurdo, e o Kias? Como que você vai ter coragem de falar um negócio desse? É verdade, gente. O ser humano, normalmente, ele busca o prazer e foge do sofrimento. Então, se em um determinado momento eu tenho uma determinada discussão aqui dentro de casa, tenho uma determinada situação que me gera incômodo, né? Que gera um incômodo aqui, qual a minha tendência? A minha tendência é querer acabar com esse incômodo da maneira mais fácil ou da maneira mais evidente possível, que é o quê? Sair daqui. Então, há uma tendência natural de, teve um problema, você sai, você foge. É lógico que determinados relacionamentos são mais complicados que outros. Eu não estou falando que é tudo igual. Mas o cansaço, ele é uma coisa que ele vem em algum momento. Por quê? Porque a gente acha que não dá conta. E o segundo ponto, por vezes a gente tenta resolver tudo com as nossas próprias forças. Então, eu vejo uma determinada situação no meu casamento, eu coloco toda a responsabilidade daquilo ali sobre os meus ombros, então falo, eu vou resolver. Quando eu vejo que eu não dou conta de resolver, eu me sinto cansado e esgotado. Nesse momento que eu me sinto cansado e esgotado, se eu sou a única fonte de resolução de determinados problemas dentro do meu casamento, eu passo a não ter mais esperança. Por quê? Porque eu estou esgotado, não dou conta mais de fazer nada e só poderia vir de mim. Então, nesse momento, eu perco a esperança. Só que para nós cristãos, para nós evangélicos, nós sempre temos que ter em mente que a nossa referência não somos nós. Então, a minha referência não é simplesmente o relacionamento dos meus pais. Não é simplesmente o relacionamento que eu tenho com a Paty. Não. Hoje está bom, Deus abençoando, vai continuar muito bom, mas a minha referência é a minha relação com Deus. É nessa referência que eu busco o exemplo. É nessa referência que eu busco a esperança. É dessa referência que eu retiro tudo aquilo que eu preciso para aplicar aqui dentro de casa. Então, Ilquias, aqui na minha rua, os casamentos são ruins, na minha família são ruins. Então, a gente sempre martela aqui para que você não tire a referência do homem, né? Do homem. Por quê? Porque se você coloca toda a sua expectativa em cima de um casal desse, o que vai acabar acontecendo em um determinado momento? Quando você deposita toda a sua esperança nesse casal e esse casal se separa, você fala, se o casamento deles, que era bom, eles não aguentaram, se separaram, o meu não tem como suportar. E isso a gente faz de várias formas. Pode ser, eles são um casal bonito, aí o casal bonito separa. Poxa, eu que sou feio com a minha feinha, não tem como a gente ir pra frente. Aí, aquele casal que tem muito dinheiro. Não, quando o casal tem muito dinheiro, não separa. Aí o casal tem muito dinheiro, separa. Você fala, pronto, eu que estou no cheque especial, não tem como suportar. Então, quando você vai utilizando determinados referenciais daquilo que é primordial para funcionar seu casamento, você vai perceber que todos eles são extremamente falhos. E quando eles são colocados à prova e você percebe que eles são realmente falhos, o prejuízo que gera dentro da sua casa não é simplesmente um prejuízo do nome, né? Não, o problema é isso aqui. Não, o prejuízo é tirar a sua esperança. O prejuízo é você simplesmente se sentir tão cansado que você fala, não dou conta mais. E aí, é nesse exato momento que a gente sempre fala, olha, tenha como referência a sua relação com Deus. Tenha como referência aquele que não te decepciona. Tenha como referência aquele que fala para você colocar suas ansiedades sobre ele. Né? Então, todas as vezes que a gente pensa, todas as vezes que a gente vê aqui alguém falando, olha, estou extremamente cansado, estou pensando em desistir, a gente sempre tem que estar falando que, olha, olhe para a referência correta. Isso não quer dizer que olhar para a referência correta vai nos livrar do sofrimento. Vai nos livrar. A partir do dia que eu olho para essa referência, o meu casamento fica 100%. Não é isso. Mas, quando eu olho para a referência correta, quando eu olho para cima,
Isso me dá a condição de buscar adquirir habilidades para me comunicar melhor com a Paty. Isso me dá condições de, mesmo cansado, não desistir. Então, quando eu olho para a referência correta, eu consigo agir mesmo quando eu julgo que a Paty não merece. Né? E aí você pode estar pensando, mas eu tenho preguiça, porque Deus está muito longe de mim. Gente, a gente vive num processo de busca pela santidade, de busca pelo céu. Então, assim, a vida para o cristão, ela é um processo, ela não é um fim que se acaba em si mesmo e pronto e acabou, né? Então, a gente está em constante aperfeiçoamento dentro do casamento também. E só um complemento, né? Que você falou da preguiça, interessante, né? A preguiça, ao longo dos anos, a preguiça era um pecado. Só que foi passando o tempo, foi passando Ficou bonito, a vida. né? Aí hoje em dia, tipo, fala assim, não é mais não. Deve ter saído alguma resolução falando que isso aí não é mais pecado, entendeu? É aquele pecado, acho que tem um livro, eu não vou lembrar. Pecados aceitáveis, parece. Pecados aceitáveis, exatamente. Lá tem exatamente a preguiça. Então, hoje em dia, quando você, por exemplo, se eu viro e falo bem assim, eu sou egoísta, todo mundo enxerga que é um pecado. Agora, quando eu falo, não, eu sou preguiçoso, aí todo mundo ri e fala, a vida é assim, entendeu? Não, isso é um pecado também, entendeu? Só pra continuar. Quando a gente casa, a gente tem que lembrar que a gente firma um acordo com a pessoa que a gente casou. A gente firma um compromisso. E quando a gente se acha cansado, esgotado, pensa assim, não, pra mim já deu. Além da gente não estar olhando para a referência correta, que é Cristo, a gente também negligenciou em algum momento dessa caminhada, porque a gente não conseguiu dar o devido valor a momentos de diálogo que te distanciariam desse cansaço. Perfeito. Então, esse cansaço, ele também tem uma causa, né? Além dessa causa de você não estar tendo essa visão espiritual, paz do Senhor, sejam bem-vindos, viu? Além de você não estar tendo essa noção dessa proximidade espiritual que você deve ter com Cristo, tem também a questão da proximidade com seu esposo. Então, os momentos de diálogo, eles perderam valor na relação de vocês de alguma forma. Isso deu causa a esse cansaço. Porque numa relação em que os cônjuges são parceiros, esposa e esposa são parceiros, ainda que a situação seja de estresse, eles não se sentem cansados um do outro. Por quê? Porque eles têm uma forma ali, uma dinâmica de conduzir aquela situação extrema. Eu acho que um exemplo simples disso que você está falando é que a gente não se cansa de uma boa amizade. Né? Exatamente. Acho que esse é um bom exemplo. Exatamente. Né? E aí eu vou a gente trouxe na pergunta anterior justamente esse comentário. E aqui eu também trouxe algumas formas que a gente pode consertar isso. Então, se é o seu caso, tá cansado, tá desgastado, fica às vezes pensando, não, pra mim já deu, daqui não passa. Eu acho que meu casamento não sobrevive. Se sobreviver assim, que saco. Vou ter que levar isso pra esse enfado pela vida inteira. Não precisa ser um enfado. Tem formas da gente corrigir. Como? Três coisas importantes. Primeiro, o diálogo. Né? É resgatar aquilo que você passou a não valorizar mais no seu cônjuge. Muitas vezes você passou a dar mais valor ao aparelho telefônico, ao videogame, você que é esposo, do que a sua esposa. Esposa, muitas vezes você passou a dar muito mais atenção a uma tela de televisão, um Netflix, uma série, um celular, do que ao seu esposo. Então, é retomar esse diálogo. Por quê? Porque sem diálogo, os problemas, eles parecem que eles não têm solução na relação do casal. Então, situações que são totalmente gerenciáveis, elas parecem ser insuportáveis, insuperáveis. Por isso que é importante a gente retomar o diálogo na relação. Segunda coisa, reconhecer a sua parcela de responsabilidade no resultado que você tem agora na sua relação. Perfeito. Casamento não tá bom por conta de rotina, você tem parcela de responsabilidade. Casamento não tá bom porque você em algum momento não se sentiu priorizada, tem parcela de responsabilidade. Vocês não dialogam mais, tem parcela de responsabilidade. Eu não tô falando de culpa, eu tô falando de parcela de responsabilidade, são coisas diferentes. Então, o que é que você contribuiu aí na sua relação ou contribui para o resultado que você está colhendo agora? É importante fazer essa reflexão, porque quando a gente age com humildade, a gente tem possibilidade de melhorar. Quando a gente se enxerga como copo cheio, que não tem nada para aprender, que nada me acrescenta, que não há nenhuma informação, que se não for me alisando, me massageando o ego,
vai melhorar para mim, eu saio fora, aí há um equívoco, porque aí ao invés de você crescer, você tem uma queda de conhecimento, de inteligência emocional, de profundidade relacional com seu esposo. E a terceira forma de consertar isso é a utilização de mecanismo de reparo. Vocês já devem ter ouvido a gente falar aqui, eu vou explicar novamente o que é. O mecanismo de reparo dentro de um diálogo, dentro de uma relação conjugal, ele acontece todo dia, toda hora. Isso aí é uma função de autorregulação do casal, de autorregulação da relação. O que é isso, Paty? Todas as vezes que você utiliza frases gentis para conversar com seu esposo, que você dá a possibilidade dele ou dela te trazer uma informação sem se sentir julgada, sem se sentir culpada, criticada, isso é um mecanismo de reparo. É uma forma de vocês se autorregularem para que vocês possam crescer em diálogo. Então, utilizar essas 3 formas para tentar consertar esse cansaço vai ser efetivo na relação de vocês. Só recapitulando, dialogar, voltar a dar valor a esses momentos que você passa com seu esposo, reconhecer a parcela sua de responsabilidade no momento atual que você vive na sua relação, seja em qualquer... meu relacionamento é bom em tudo, só não é bom na vida íntima. Tem parcela de responsabilidade nesse fator aí também. E utilização dos mecanismos de reparo durante os momentos que vocês estiverem conversando, discutindo ali, né? Usando frases gentis, sendo educados, sendo pessoas responsáveis com as suas palavras também. Se você utilizar essas 3 formas aí de conserto, você já vai sentir uma melhora absurda na sua relação. Qual é o problema que as pessoas não sentem essa melhora? Preguiça, não querem usar, não têm humildade para reconhecer que precisam melhorar, acreditam que são copo cheio. Como todo mundo que está nessa live aqui é gente do bem, são cristãos, praticantes, né? São pessoas que querem honrar, glorificar o nome de Deus. Eu acredito que vocês não são essas pessoas que não se encaixem nisso. Muito pelo contrário, vocês aprendendo aqui essas formas, vocês vão utilizar aí na relação de vocês e depois vão trazer o feedback pra gente saber como foi que isso repercutiu aí no casamento de vocês. Perfeito. E aí a gente vai para o próximo comentário, né? Terceiro comentário que deixaram aqui pra gente foi o que, amor? Foi assim, ó. Paciência tem limite, mas vamos tentar. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui? Já temos um certo nível de intimidade? Vamos aqui. Paciência não é que tem limite, a nossa paciência hoje em dia é 0, né? Mesmo aquela pessoa mais paciente que você conhece, a paciência dela deve ser no nível 1 na escala de 10, entendeu? Nós não temos mais paciência, essa é a verdade. Até as bênçãos que nós esperamos de Deus, quando elas não chegam ontem, entendeu? Estão atrasadas já. Estão muito atrasadas, que eu não estou mais aguentando, né? Então, falar que a gente tem paciência com o esposo, com a esposa, vamos falar a verdade, a gente não tem, é que a gente suporta. Mas até aí, e o que é isso? A gente tem que aprender, né? São 2 pessoas diferentes. Se Deus realmente quisesse que fosse tudo muito simples, teria feito um outro Ilquias e eu teria me apaixonado por esse outro Ilquias, mas não foi isso, né? Teria sido um Adão e um Adão lá, né? Os 2 iguais, ou Eva e Eva igual, e aí, Ilquias, foi isso? Não foi. Então, fez 2 seres totalmente diferentes. Adão e uma Eva. E são totalmente diferentes mesmo. Então, essa diferença, ela não fica simplesmente na questão corpórea, mas também na questão corporal, mas também na mente, na forma de enxergar o mundo, na forma de agir, na forma de perceber o mundo. Então, quando a gente fala que paciência tem limite, não foi bem isso que a gente aprendeu na Bíblia. Quando a gente pensa nesse limite dado, até onde eu vou perdoar, até onde eu vou ceder, até onde eu vou estar pronto para estender a mão, a gente não encontrou esse limite. Porque se você for para pensar, se a nossa referência é Jesus, então a gente teria que ter visto em algum momento Jesus falando bem assim, opa, aí não. Esse ponto aí eu não aguento mais. Deus pode parar aqui todo o plano de salvação, porque isso aqui não aceito mais. E não foi isso que ele fez. Então você percebe todo o sofrimento que ele sofreu, o tempo que ele lidou com a gente, né? Lidou com determinados absurdos ali das pessoas que estavam ao redor dele, e mesmo assim ele não perdeu a paciência dele, por assim dizer, né? Ele continuou amando.
Porque quando a gente fala que não tem paciência, quando a gente fala que está no limite, o que a gente está falando mesmo é assim, ó, não vou amar mais. E aí, para a gente chegar a essa conclusão é difícil. Por quê? Porque o mandamento de amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo é um mandamento que ele é extremamente claro, profundo e complicado de colocar em prática, né? Difícil, porque né? Seria muito bom se na Bíblia, muito bom entre aspas, tá, pessoal? Seria muito bom se na Bíblia estivesse falando assim, ó, ame seu próximo como a ti mesmo, exceto o seu esposo ou sua esposa quando te encher o saco. Pô, seria muito legal. Não seria bacana? Simples, né? Você fala, opa, eu tenho essa exceção aqui. Mas não é isso. Se a gente tem um próximo, a Paty é a pessoa mais próxima que eu tenho de mim. Então essa pessoa aqui é exatamente aquela lá que está sendo descrita lá na Bíblia para eu amar da mesma forma que eu me amo. Entendeu? Então assim, eu não tenho a possibilidade de perder essa paciência. Quando a gente enxerga que existe um mandamento maior, e esse mandamento ele não falou bem assim, ó, se você quiser, você ame. Não, ame, entendeu? É para amar o próximo. Então, achar uma possibilidade de não amar, de não aplicar esse amor dentro de casa e o amor paciente, o amor que espera, um amor que suporta, olha, a gente não tem essa possibilidade. E aí, eu sempre falo desse jeito, por quê? Porque em algum momento, quando você está casado, você vai perceber que o cristianismo, ele não fica do lado de fora da sua casa. Ah, não, lá fora, lá no meu serviço eu evangelizo, na rua eu demonstro que eu sou cristão. Não, você vai realmente demonstrar isso em 2 lugares, eu sempre falo para a Paty. O primeiro é dentro de casa, então nessa relação aqui que eu mostro o quanto eu estou entregue a Cristo, o quanto o velho homem está morto. E, ao mesmo tempo, no trânsito, né? Eu sempre dou esse exemplo. No trânsito, é ali que você testa o tanto que a sua paciência realmente está funcionando. Não existe. Se você é realmente uma nova criatura. Por quê? Porque quando a gente está dirigindo, a gente está acobertado pelo carro, protegido pelo carro, e ao mesmo tempo tudo parece muito injusto. E distante, né? E distante. Então eu enxergo todo mundo agindo de forma muito injusta, de forma imprudente, e eu dirijo muito bem. E quando eu erro e ajo de forma imprudente, só foi um pequeno deslize. Então, todo mundo teria que relevar. Mas quando o outro faz, não, é um absurdo. Então, é no trânsito que você percebe a dificuldade que nós temos de realmente aplicar isso. De tratar o outro com amor, né? De enxergar a atitude do outro com amor. E o que, mesmo quando a pessoa ultrapassa pelo acostamento, por isso que é extremamente difícil, né? Se a gente conseguisse já olhar com bons olhos e falar, não, Deus abençoe aquela pessoa que está me ultrapassando pelo acostamento. E se a gente conseguisse orar desse jeito, seria muito bom. Mas a gente sempre ora, Deus abençoa, que o step dele esteja bom, porque com certeza vai furar o pneu. Já torcendo, exato, né? Entendeu? Então, assim, a ideia da paciência, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo extremamente dinâmico, acelerado e que a gente não tem tempo para ouvir, né? Que a gente não tem tempo para mais nada, essa paciência... Caso a gente não tenha isso de forma natural, a gente tem que buscar onde? Buscar na ideia do amor, né? E aqui eu trouxe até uma outra perspectiva sobre isso, porque, se você encara que você vai resolver o problema do seu casamento dessa forma aqui, paciência tem limite, né? Mas vamos tentar. Perceba uma coisa, o seu descontentamento, ele é percebido pelo seu esposo. Sim. Ele é percebido pela sua esposa. Então, ao invés de você já se apresentar dessa forma, nossa, vou tentar, né? Ai, não tem paciência mais, mas... É claro que a pessoa lá do outro lado, ela percebe, gente. Uma criança percebe, um animal percebe quando você tá jururu. Imagina o seu esposo, que tá ali convivendo com você. Aí vai beijar a esposa, aquela boca xoxa, parecendo que não tem nem dente aí. Gente, não façam isso. Por quê? Porque ao invés de você fazer isso, você... pode fazer o contrário, você pode justamente abrir um espaço de conversa produtiva na sua relação. Como? Sem culpar o outro, sem jogar acusações sobre o outro, mas aí demonstrando ao outro a sua real vontade de viver bem. Então, virando e falando, amor, eu quero realmente que a gente melhore, eu quero que a gente volte a ser feliz como a gente foi um dia. Isso e isso aqui me incomoda. Como que a gente pode fazer para melhorar? O que você faz? Proponha sugestões.
né? Vira essa chave do descontentamento e troque isso por uma busca de solução. Se você tivesse no seu serviço, na empresa que você é pago para trabalhar, e alguém te apresentasse um problema lá, você não ia fugir desse problema se ele fosse responsabilidade sua. Verdade. Por que no seu casamento você foge? Então, puxa para você essa responsabilidade, proponha soluções, traga expectativa de vida para o seu relacionamento de novo. Quando você propõe essas sugestões de melhoria, você abre, a gente brinca, meu pai fala assim, abrir o espírito. Você abre o espírito do seu esposo para receber melhor aquilo ali que você está falando. E a segunda coisa que você pode fazer na sequência, né? É perguntar para o seu esposo realmente qual é a opinião dele, o que ele acha sobre essa sugestão que você propôs. Muitas vezes você vai ouvir, não tô nem aí, pode ser, tanto faz, depois a gente vê. Muitas vezes você vai ouvir isso sim. A gente não pode negar, porque muitas vezes um dos esposos ali, ou a esposa ou o esposo, tem mais consciência sobre a relação, a necessidade de melhoria do que o outro. Sim. Às vezes um tá mais em crise emocional do que o outro. Só que quando você faz isso, você dá a possibilidade para ele enxergar que tem alguém interessado. Ao invés de serem dois desinteressados, não, tem alguém interessado. E aí você abre mais uma porta ali para um diálogo de vocês. E além disso, compartilhe com ele ou com ela a sua expectativa. Pergunta para o seu esposo o que ele espera de você também. Você vai falar, olha, essa situação eu espero que melhore nisso, nisso, naquilo. Eu acredito que isso aqui vai trazer para a gente um novo vigor. Esse momento de lazer vai ser legal para aproximar a gente. Esse momento da gente se abraçar, se beijar durante o dia vai melhorar a nossa vida íntima. Quando a gente for namorar à noite, percebe que você demonstra para ele qual é a sua expectativa. Você demonstra para ela qual é a sua expectativa. E aí, o que você pode fazer? Perguntar para ele ou para ela também o que ele ou ela espera de você. E aqui a gente volta para a questão da humildade. É difícil quando a gente está numa situação ruim, quando não está assim sorrindo à toa, ficar pensando, nossa, ainda vai ter alguém para apontar um erro meu. Mas é necessário ouvir, porque quando você escuta isso, você pode começar a melhoria por aí. Se algo em você incomoda o seu esposo, incomoda a sua esposa, você tem que dar atenção a isso. É a pessoa que convive com você. Então, essa pessoa, ela tem que ter abertura para conseguir dialogar isso com você. E ao invés de você se comportar como menino, como menina, batendo o pé e jogando a culpa para ele sobre outra questão ou sobre ela, não, puxa a responsabilidade. Já que isso vai te fazer mais feliz, eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar ajustar esse aspecto para que a nossa relação cresça, para que você se sinta bem. Um dia eu orei por você, um dia eu quis me casar com você. Nada mais justo do que eu ouvir uma queixa sua e tentar melhorar como pessoa. Eu vou crescer como pessoa, eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer como marido. Tudo isso só vai repercutir positivamente na sua relação. Perfeito. Vamos para a próxima? Mais uma aí? Sim. A última já? Pode ler. Por mim seria assim, mas meu marido não colabora. Assim seria um casamento bom, né? É melhorando o casamento. Seria melhor se fosse por mim, né? Mas meu marido não colabora. Depois, tudo que tento fazer, ele não está nem aí. Vamos lá. Quando a gente escuta isso aqui, a gente recebe, né, alguns comentários, as pessoas compartilhando história aqui com a gente, então a gente já consegue enxergar um pouco do panorama, né, das histórias quando a pessoa vai descrevendo o que está acontecendo, né? Quando a gente escuta isso aqui, você percebe primeiro, por mim seria assim, ou seja, ela já faz, ou ele já faz 100% do que tem que ser feito. Ele conseguiu interpretar desse jeito. Não, eu já estou 100%. Só que aqui só não é bom, por quê? Porque ele ou ela não faz nada. Não faz a parte dele ou a parte dela. Exato. Só que qual é o problema de você pensar desse jeito? Quando eu penso que todo problema aqui dentro de casa é por culpa da Paty, eu me torno uma vítima injustiçada, incapaz de mudar a situação. E aí, perceba que isso aqui é um prato cheio para simplesmente falar, é a vida, né? Eu tentei de tudo, agora a única coisa que me resta é sair disso. Só que não é bem assim. Por quê? Vamos colocar que eu estou numa relação onde a Paty tenha muitos problemas. Vamos colocar a situação. Muito provavelmente, eu não estou fazendo tudo que eu poderia fazer. Eu não aprendi tudo que eu poderia aprender
para melhorar essa relação. E o Quias, mas para estar casado não depende do outro? Lógico que depende, mas isso não quer dizer que dependa de tudo. Isso não quer dizer que porque o outro está errando de forma a levar o seu casamento para uma situação ruim, que isso te dê a possibilidade de simplesmente se acomodar. Isso não te dá a possibilidade de simplesmente falar, não, como não está fazendo a parte dela e a parte dela é extremamente importante, eu não vou fazer a minha parte. Não, a gente tem que fazer a parte e muito mais. A gente tem que fazer conforme não só aquilo que a gente acha que é o que a gente tem que fazer, mas além. A gente tem que fazer o dobrado, né? A gente tem que fazer o máximo que puder. Irei até onde minhas forças derem conta. E quem renova minhas forças? Deus. Então, quando a gente lê isso aqui e fala, olha, por mim seria assim, mas meu marido não faz, ele não colabora, a pessoa está colocando o seguinte, eu já tentei de tudo, eu já falei de todas as formas, e como eu falei de todas as formas e ele não deu atenção, é seguir desse jeito. Não, se eu estou tentando determinada coisa com a Paty e não está indo para frente, o que eu vou fazer? Eu posso fazer duas coisas. Porque ela não está nem aí ou porque a abordagem que eu estou utilizando não é a melhor. Então, o que eu posso fazer? Posso buscar uma determinada forma de aplicar diferente. Às vezes, uma frase falada de uma forma diferente, um local diferente que a gente vai conversar sobre aquele assunto, às vezes vira a chave. Quias, mas é que você não conhece meu esposo, minha esposa, e se você conhecesse, você ia perceber. Muito provavelmente você está casada com um pecador, da mesma forma que eu também estou e a Paty também está. Então, todos nós temos determinadas dificuldades, e dificuldades essas que são tão extremas que não mereceríamos nada de bom, mas mesmo assim Deus nos dá coisas boas. Então, enxergar a vida desse jeito nos dá a condição de pensarmos assim, tem um lado dele que é um lado ruim, que ele não está fazendo, tem um lado dela que é um lado ruim que ela não está fazendo. Mas o quanto eu posso fazer? O quanto eu estou deixando a desejar? O quanto eu posso fazer? Não para agradá-la, porque ela merece ou porque ele merece. Não. Como que eu posso fazer isso aqui agradando a Deus? A gente sempre fala, um bom casamento, um bom relacionamento não é único e exclusivamente para você mostrar nas filmagens. Não. E isso é um instrumento também de evangelismo. Né? Eu consigo mostrar o amor de Deus do jeito que eu trato a Paty e vice-versa, né? É isso. Então a reflexão aqui é o que é o resultado do seu casamento hoje? Ele tem influência sua. Ele não tá legal? O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos fazer. Vamos atrás de informações, vamos atrás de resposta, vamos atrás de agir em prol do nosso casamento, ao invés de abandonar o barco. Agora aí que a gente tá vendo essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, é muito bonito a gente se preocupar com eles lá. Muitas vezes a gente está se preocupando com eles lá, mas a gente está deixando a peteca cair aqui dentro dos nossos lares, né? Lá está inundado. E o nosso lar está inundado? Está inundado de coisa ruim ou está inundado de coisas boas? Então a gente, quando está bem dentro de casa, a gente também reflete isso para fora. A gente tem melhor possibilidade de ajudar ao outro quando a gente também está bem dentro de casa. Por isso que é tão importante a gente solidificar as nossas estruturas familiares. Perfeito. Tá bom, gente? Para quem chegou agora, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live. Todos os dias estamos fazendo live. Sexta-feira, as lives são de perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ver algum assunto, algum comentário, comenta lá no feed, em qualquer publicação que a gente acaba tendo acesso, mas geralmente a gente pede para comentar na que vocês estão assistindo, justamente para a gente poder trazer aqui maiores informações para vocês conforme a necessidade de vocês, tá bom? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.